4, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentido por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que ele está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram,
Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, obrigada, Deus, pela tua igreja aqui reunida. Oh Deus, obrigada, Senhor, pelos teus grandes feitos. Oh Deus, pelas tuas maravilhas. Oh Espírito Santo, continua mesmo movendo, oh Deus, neste lugar, Pai, as águas do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Oh Deus, para que com ousadia e intrepidez nós possamos anunciar, oh Deus, a todo canto, Pai, a tua bendita e maravilhosa palavra. Oh Deus, a palavra do Senhor que traz regeneração, a palavra do Senhor, Deus, que cura, que liberta, que transforma. Oh Deus, que traz nova vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos usar, Pai. Oh Deus, como igreja, Pai. Oh Deus, cheia do Espírito Santo. Oh Deus, para fazer diferença aonde o Senhor nos enviar. Oh Espírito Santo, e nessa noite aqui, Pai, tenha liberdade, Deus, fala conosco, ministra, Pai, aos nossos corações, Pai querido, no nome de Jesus, traga mesmo, Deus, palavra de revelação, palavra, Deus, vinda do trono do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, a palavra do Senhor que traz vida, ó Deus, que traz esperança, Pai, aquele que está abatido, ó Pai, aquele que está, Pai, ó Deus, sem esperança, ó Deus, que o Senhor venha trazer um renovo, Pai querido, no nome de Jesus, que o Senhor venha plantar aqui, Pai, nos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, o teu querer, Pai, a tua vontade, ó Deus, no nome de Jesus, tira todo impedimento, Pai querido, em nome de Jesus, queremos avançar como tua igreja poderosa nessa terra, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, aonde nós tocarmos, colocarmos as mãos sobre os enfermos, Deus, que eles sejam curados, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, expulsarmos os demônios, as vidas sejam libertas pelo teu poder, pelo teu nome, ó Pai, ó Deus, não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor, Espírito Santo de Deus, ó Pai, que possamos vivenciar, Pai, tudo, Pai, que ali a igreja primitiva, Pai, vivenciou, que possamos ser cheios, ó Deus, do teu Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus, que não possamos, Deus, conformar, ó Deus, com a superficialidade, mas que possamos ir mais fundo, mais profundo, ó Deus, nas águas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou olhando aqui o relógio, tem pouco tempo para pregar essa palavra, amém? O tema da palavra é a proclamação da palavra sem impedimentos. Nós vemos aqui esse texto no capítulo 4, né? Pedro e João, eles foram presos porque eles estavam anunciando a palavra do Evangelho. Começa, né, aqui no capítulo 3, falando que eles foram até o templo, ali na hora nona, que é às 15 horas, ali depois do derramamento do Pentecostes, Pedro e João, eles foram ali ao templo para orar, às 15 horas da tarde. E ali no templo, todos os dias, aqui eu creio que não sei se é todos os dias, mas sempre esse homem que era coxo estava ali, né, pedindo esmola. Era um coxo, ele não andava, e
esse homem, ele já tinha 40 anos. E que ali na porta do templo, chamado Formosa, né? Na porta chamada Formosa, esse homem, ele estava ali mendigando. E quando eles viram Pedro e João ali, cheios do poder do Espírito Santo, e eles pediram esmola para Pedro e João. E na hora eles, com tanta intrepidez, com tanta ousadia do Espírito Santo, eles viraram para esse coxo e dizem: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aleluia. Que nós possamos, como igreja, a palavra de Deus diz lá em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Por isso, igreja, nós precisamos buscar esse poder. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Quando nós realmente intensificarmos a nossa vida de oração da palavra de Deus, amém? É viver a vida do Espírito, amém? Andar em Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. É quando o seu Espírito ele está ligado, amém? Ele está ligado com o Pai, ele está em oração. A palavra de Deus fala que é para nós orarmos em todo tempo, amém? Aleluia! Em todo tempo orando, buscando o Senhor, louvando, adorando o Senhor. Quando nós estamos nessa sintonia, nós podemos estar realmente vivendo a vida em Espírito, amém? Aleluia! Então nós precisamos desse renovo, dessa busca. Nós precisamos de, como igreja, ansiarmos para sermos usados. Amada igreja, Deus pode, né? Ele é poderoso. Cada um de nós aqui, a igreja, é um corpo, amém? Que foram distribuídos vários dons, ministérios. E todos nós, a igreja, é um organismo vivo. E todos nós estamos aqui como um canal, como instrumento nas mãos do Senhor, para testemunhar, para a proclamação do Evangelho, para colocarmos a mão sobre os enfermos e eles serem curados, para expulsar os demônios. Em nome de Jesus, nós já temos uma autorização, amém? Nós já temos ali, uma procuração, não é isso? E a gente vai aonde? No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De nós mesmos, nós não podemos coisa alguma. Mas em nome de Jesus, o nome poderoso, aleluia. Aleluia. O nome, né, todo poderoso, o grande El Shaddai. Aleluia, o Deus onipresente, o Deus onipotente que tem todo o poder, aleluia, sobre terra e céus, aleluia, o Deus onisciente que tem toda a ciência, conhecedor de toda a ciência, e através, né, dessa manifestação, deste poder, nós podemos realmente, Jesus falou, que, olha, se fosse escrever tudo que Jesus fez durante o seu ministério de 3 anos e meio, não caberia nos livros. E Jesus, ele falou que nós faríamos obras ainda maiores. Por isso, nós precisamos que isso venha arder nos nossos corações, no meu coração, no seu coração. E de querer ser essa igreja relevante, aonde o Senhor te enviar, seja no seu local de trabalho, seja lá na faculdade, seja lá na sua vizinhança, seja
seja na sua casa, você pode realmente fazer a diferença. Você pode ser um canal de Deus, aleluia. Você pode ser um mensageiro, uma missionária, um missionário do Senhor, para proclamar as boas novas do Evangelho. Aleluia. E a gente está falando aqui de um Pedro que, por um momento, né, ali, quando negou Jesus 3 vezes, um Pedro covarde, um Pedro amedrontado, mas que ele se arrependeu, ele foi restaurado e ele realmente foi nesse canal nas mãos do Senhor, amém? Amém. Aleluia. O Senhor pode fazer isso na sua vida também, aleluia, na minha vida, aleluia. Quando nós rendermos totalmente ao Senhor, com toda a nossa vida, aleluia, amém. E ali, através, né, dessa cura, eles começaram a pregar, né, todos viram ali a manifestação do milagre, e ali, no discurso de Pedro, né, 5.000 pessoas se renderam ao Evangelho. E ali virou ali, né, ali o Sinédrio, né, ali os fariseus, saduceus, aqueles religiosos daquela época, eles ficaram ali, né, revoltados com aquela situação, porque quando a igreja se levanta, o inferno também se levanta. Mas nós não temos que temer, amém? Aleluia, porque nós estamos debaixo de uma autoridade. Aleluia, de um Deus supremo, aleluia, um Deus que é soberano, aleluia, um Deus que é tremendo, um Deus que tem o comando de todas as coisas. Então nós não temos que temer. E ali eles foram presos, Pedro e João, né, foram presos. E ali eles foram levados perante o Sinédrio. E o Sinédrio, ele era composto de 71 homens. Eles tinham funções políticas, religiosas, legislativas, judiciais. Eles eram homens cultos. E aí eles começaram a argumentar, questionar ali, né, com que autoridade eles fizeram, né, que eles usavam esse nome, né? E então, aqui versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, e os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, a não ser através de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos proclamar, anunciar o Evangelho. Porque o homem que morre sem Jesus, ele morre para uma condenação eterna. Por isso nós precisamos, como igreja, sermos esses agentes de proclamação do Evangelho, esses agentes de transformação. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Onde você está inserido, plantado, esse lugar tem que ser transformado, porque você vai ser ali um canal de Deus naquele lugar,
para anunciar as boas novas. O evangelho quer dizer boas novas de salvação. Hoje, né, tem tanto crente aí causando confusão e dando mau testemunho. E por isso o evangelho, né, não é evangelho, né, que é evangelho não, né, nunca. Mas muitos, né, muitos pastores, igrejas estão desacreditados, porque pelo mau testemunho, pelo mau uso da palavra, por não ter, né, um testemunho condizente com o seu discurso. A nossa vida, muitas vezes, ela vai falar muitas vezes mais do que o nosso discurso. Por isso, nós como cristãos, não é só o pastor, não é só um líder, mas todos nós. A palavra cristão quer dizer ser parecido com Cristo. Vocês entendem como que isso é tão sério? Nós temos que ser parecidos com Cristo. E gente, nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão sem identidade. Você vê aí gente que diz que é cachorro. Gente que se torna uma pessoa adulta já falando que chupando bico, falando que é uma criança. Olha a situação do mundo que nós estamos vivendo, pessoas sem identidade, o vazio no coração é tamanho. Que as pessoas, elas não sabem mais quem elas são. E a coisa, né, gente, você vê, é assim, um absurdo. É tanta coisa, né? É macaco, é cachorro, é gato, né? Meu Deus! Outro dia, gente, o caso é de rir, não é? Eu vi um vídeo, né, de um que se julgava cachorro e foi brigar com o cachorro e saiu todo fugido, né? Ô Jesus, misericórdia! Caso é de rir, não, gente, é caso de chorar. Porque a gente nunca viu tamanha aberração, tantas situações que a gente tem vivenciado. Eu não sei mais o que está para acontecer, de tantas situações terríveis que têm acontecido. E só a igreja de Jesus pode trazer essa transformação. Só a igreja de Jesus pode ser esse canal para trazer significado à vida de uma pessoa. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor por esse tempo de avivamento, de despertamento em cada um de nós. Amém? Amém. Aleluia! Que nós precisamos que esse seja um tempo de despertamento da igreja do Brasil. Aleluia! Não uma igreja que tem se contaminado com tantas coisas desse mundo, mas uma igreja relevante, uma igreja que vive o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, aleluia, uma igreja que proclama as boas novas, não generalizando, mas hoje tantas portinhas de igrejas que se abrem por causa de discordância, por causa de rivalidades, por causa de rixas e tantas situações, né? Às vezes, infelizmente, essa semana eu conversei com uma pessoa que alugou, né, aqui para casamento e contando as situações, né? E de tanto sofrimento, né, dos pastores, de tantas situações por causa das igrejas, e eu fico não querendo julgar ninguém, mas muitas vezes eu fico pensando, né, assim, porque a igreja ela nasce, amém? A igreja não é divisão de uma igreja para outra igreja, amém? A igreja ela nasce.
Aleluia. E por isso nós precisamos realmente, ter a motivação correta no nosso coração e realmente proclamar o verdadeiro Evangelho, porque só o verdadeiro Evangelho vai trazer a transformação na vida do homem caído. Aleluia. E nós precisamos, que às vezes a gente vê na igrejas lotadas, mas pessoas sem ter vida mesmo, a vida com Jesus, sem transformação. Amém? A evidência da nossa salvação é a nossa transformação, a nossa vida de santidade. Amém? A evidência da salvação é o apóstolo Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. Amém? Aleluia. Então nós precisamos realmente aqui, como Pedro e João, intrépidos, cheios do Espírito Santo e sem impedimento nenhum, continuar avançando, fazendo o reino de Deus se estender por toda a terra. Aleluia. Amém? No versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí? Qual o nosso comportamento mediante ameaças, mediante confrontos? E hoje, às vezes a gente canta aquele hino, a perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou. E tantas coisas bem menores que têm parado a igreja. As pessoas hoje, elas não têm costume, de congregar assiduamente. Às vezes, pequenas situações nos fazem esfriar na fé. Não quer se envolver totalmente. Aqui Pedro e João estavam sendo ameaçados, para não falar no nome de Jesus. E eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E nós não podemos deixar de anunciar. Nós somos testemunhas oculares de tudo que nós vimos e ouvimos. E nós, como cristãos, nós não podemos deixar de anunciar. Como nós somos resgatados, amém? A palavra de Deus diz que nós somos resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele se destituiu da sua glória, Ele se fez um de nós para nos resgatar, para nos redimir, para nos curar, para nos libertar. E nós fomos alcançados por essa graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós não podemos deixar de anunciar tudo que Deus tem feito a cada um de nós. Meu Deus, o que Deus tem feito. Se você for analisar, a gente estava outro dia numa reunião de pastores analisando, tudo que Deus fez. Hoje a gente vive na igreja. O Senhor nos chamou, nos comissionou, o que o Senhor tem feito na sua vida depois que você veio para a igreja, amém? Aleluia, você foi restaurado, você foi trago para a família
de Deus, amém? Aleluia, você se tornou filho de Deus, aleluia. Antes de Jesus nós éramos apenas criaturas, mas todo aquele que crê no nome de Jesus se torna filho de Deus. Olha aí a sua filiação, você foi inserido na família de Deus. Aleluia. Quantos testemunhos, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia, nós temos uma vida com significado, amém, igreja? Aleluia, nós temos uma vida em abundância. Eu tenho uma vida em abundância. Aleluia, você tem uma vida em abundância? Aleluia. A vida em abundância não é cheia de bens materiais. A vida em abundância é você ter essa paz. É você ter a alegria do Espírito Santo. É você ser cuidado pelo bom pastor, aleluia. É você ser pastoreado pelo grande pastor, aleluia. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que guarda, que nos guarda em todos os nossos caminhos. Aquele que é o nosso protetor, o nosso ajudador, o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. O Deus que é presente em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. O Deus que é consolo. O Deus que é refrigério. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Deus que é presente. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Tudo que nós desfrutamos do reino de Deus, do governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós desfrutamos, aleluia, dessa cobertura sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, aleluia. Por isso que precisamos estar debaixo da cobertura do Altíssimo, do Deus Onipotente. Aleluia. E nós não podemos nos calar. Mesmo que ameaças vão chegar, mesmo que muitos vão querer calar sua voz, muitos que vão querer difamar, mas nós continuamos firmes na missão. Aleluia. Às vezes não é fácil, não é fácil. São situações que nos afligem, mas é tão prazeroso. A palavra de Deus diz que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não é fácil, mas é prazeroso. Quando você, igual no domingo passado, que nós estávamos aqui, tantos testemunhos do que Deus fez ali nas vidas, que foram restauradas, que foram curadas, e tantas outras que estão por aí que às vezes a gente nem tem notícia do que Deus fez ali no Impacto Vida. E de vez em quando a gente, pastor, de vez em quando ouve algumas notícias e isso alegra tanto o nosso coração de continuar. O nosso investimento é no reino, amém? É no reino de Deus, aleluia. E nós continuamos investindo em vidas.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Aqui fala que a igreja, eles estavam em oração. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aleluia. Enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Um homem Pedro, né? Que era acuado, medroso, covarde. E ali, né? Com intrepidez. Com intrepidez. Pedro, ele morreu pelo martírio. Né? Ele morreu crucificado e ele falou: não quero morrer como o meu Senhor. Então ele falou: quero ser morto de cabeça para baixo. Aleluia. Que, né? A gente possa buscar mesmo, né? Esse poder do Espírito Santo. Porque com o poder do Espírito Santo você tem ousadia. Amém? Porque não é na nossa força. Não é nada através de nós, amém? Glória a Deus. E aqui fala que a igreja estava em oração. Eles estavam ali presos, sendo interrogados pelas autoridades, mas a igreja estava unida em oração. Nós precisamos desse tempo, amém, igreja? Precisamos desse tempo de nos levantar como igreja. Em oração. Em oração. Unânimes, unidos. Em oração. Glória a Deus. No próximo sábado nós estaremos aqui, como igreja, cercando aqui esse braço, tomando posse desse território aqui. Aleluia. Amém? Amém. Tomando esse território para o Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos estar aqui orando por esse bairro, por essas famílias aqui. Aleluia. Para que essas famílias sejam alcançadas por esse evangelho que transforma. Aleluia. Aleluia. E tem um autor, eu não sei o nome desse autor, não lembro, que diz que o mundo está do jeito que está hoje por causa da igreja, infelizmente. Porque quando a igreja ela se levanta, quando a igreja ela se posiciona, quando na história dos avivamentos, na Inglaterra, Estados Unidos e tantos outros lugares, aqueles países foram transformados, a economia melhorou, violência melhorou, foram abertas faculdades, escolas. Esse é o evangelho, amém, igreja? Por isso nós precisamos realmente nos posicionarmos como igreja do Senhor Jesus. E aqui ele finalizando, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. E que nós sejamos intrépidos, amém? Amém? Para anunciar a palavra de Deus. Que nós não sejamos o 007,
agente secreto, aonde nós estamos inseridos. Mas que aonde nós estamos inseridos, aquele lugar possa ser transformado. Porque você está ali um servo de Deus, uma serva de Deus, que vai orar por aquele lugar ser transformado, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém, igreja?